Meus irmãos e irmãs, vejamos que a atitude de Deus Pai, quando enviou o seu Filho Jesus ao mundo para realizar a sua vontade, para realizar o desejo de Deus. E assim, Jesus cumpriu direitinho aquilo que era vontade de Deus. Jesus realizou entre nós aquilo que era vontade de Deus. Mas foi uma passagem, um tempo, e assim, após ele realizar a vontade do Pai, ele retorna ao Pai de onde ele veio. Então ele veio, e assim se fez presente, realizando e fazendo tudo aquilo que era estabelecido por Deus Pai. E assim, Jesus sofre, Jesus, após toda a sua missão, Jesus passa por um momento difícil na sua vida antes de partir para o Pai. Mas ele já era estabelecido que ele submetesse e vivesse aqueles últimos momentos da sua vida antes de retornar para o Pai. E depois Jesus retorna ao Pai. E assim, retornando ao Pai, ele não se distancia de nós, ou seja, da humanidade. E assim, ele faz questão de, em alguns momentos, ele aparecer, o Cristo ressuscitado, que aparece a algumas mulheres, que aparece aos apóstolos reunidos em oração, e aparece a alguns grupos, para que eles pudessem, de fato, perceber e ver que, de fato, Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Jesus vive não mais numa condição humana como nós, mas Jesus, ele vive ressuscitado de junto do Pai, de junto de Deus. E assim, a liturgia de hoje, celebrando a ascensão do Senhor, como nos diz a primeira leitura, que Jesus, ele retorna ao Pai, e assim, à vista deles, eles foram ao monte e lá presenciaram Jesus aos poucos se distanciando e sumindo à vista deles. E assim, Jesus está junto de Deus. Não para dizer que ele se distanciou de nós. Não. Porque para Jesus não tem distância. A distância tem entre nós e existe entre nós. Para a nossa melhor compreensão e entendimento, mas entre nós e Jesus, entre nós e o Pai, a distância somos nós que fazemos, mas Ele não faz distância dele para conosco, mas Ele deseja e quer sempre mais estar perto de nós. Mas vejamos que após Jesus subir ao céu, ele envia o seu Espírito, e assim confirmando aos apóstolos, e assim o Evangelho já menciona isto. E assim, no próximo domingo,
estaremos celebrando o domingo de Pentecostes, que justamente a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, e assim confirmando e fortalecendo-os na missão, e assim eles são como hoje os discípulos que foram enviados. Jesus aproxima-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus envia, ide, são enviados a batizar a todos em nome de Deus Pai e em nome do Filho e do Espírito Santo. E assim, eles foram enviados por Deus para assim realizar o desejo e a vontade de Deus. De maneira que os apóstolos também cumpriram a sua missão estabelecida por Deus Pai na pessoa de Jesus, e hoje é dado a nós esta mesma missão de sermos continuadores desta obra que é de Deus. A igreja é dele, não é nossa. Nós somos passageiros, nós estamos dando a nossa colaboração, a nossa ajuda diante deste projeto de Deus. Mas a obra é dele, a igreja é dele. Pois foi ele que se entregou, pois foi ele que amou e se entregou por ela. E nós também somos convidados a amar esta igreja e amar aquele que deu a sua vida por cada um de nós. E assim, fazendo e realizando isto, nós estamos cumprindo aquilo que ele nos pede, de sermos obedientes e praticantes da sua obra, dos seus mandamentos, da sua lei, e vivendo a sua palavra, esta palavra que os apóstolos anunciaram e esta palavra que hoje nós anunciamos a todos os cristãos, a todos os batizados, a todos os filhos de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao celebrar neste dia a solenidade da Ascensão do Senhor, nos faz compreender e entender que Jesus retorna definitivamente ao Pai, retorna a Deus, mas de lá ele continua a conduzir esta igreja que ele tanto amou e que ele tanto ama, e a cada um de nós. E assim, sendo nós obedientes a ele, assim também teremos uma alegria, a alegria de um dia retornar e estar junto dele, superando e vencendo tudo aquilo que é próprio deste mundo, que é passageiro, mas aquilo que Deus tem reservado para nós é algo que nem somos capazes de imaginar, de tamanha a beleza, de tamanha a felicidade de estarmos juntos dele e ter superado todos os obstáculos, todas as dificuldades próprias deste mundo. Portanto, procuremos enfrentar e procuremos aceitar, como ele aceitou, as dificuldades, as contrariedades, os obstáculos próprios dessa vida. Venceremos e seremos vencedores se com ele perseverarmos até o fim de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.